Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Então, você que está ligando agora ou que estava mudando de canal e nos pegou agora, hoje nós estamos falando de saúde, é claro, e da parte de cardiologia, de parte de circulação. E está conosco o doutor Oscar Martins, que está nos dando as dicas da diferença. Ele falou no primeiro bloco qual é a diferença do infarto e do AVC. Quem perdeu, né, você já sabe, entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Clica no Assista Aqui que você vai assistir não só o programa de hoje, mas todos os outros programas maravilhosos que nós tivemos aqui. Então, Oscar, a gente estava falando sobre o infarto e o AVC e tu falou que tem 7 parâmetros para a gente que pode até prevenir. Ambos, é. Aí, só para comentar, o quadro clínico do AVC, que a gente não comentou, né? Ah, a gente não falou como é que é, né? É verdade. É assim, não tem nada a ver com o peito, propriamente, né? A pessoa ou mandou por uma arritmia, ou por uma placa na carótida, ou por uma própria alteração dos pequenos vasos do cérebro, e teve uma diminuição de fluxo de uma área cerebral que se traduz por dificuldade de fala, alteração visual ou alteração de sensibilidade ou força em algum dos lados do membro, ou o membro superior, do lado direito e esquerdo, e do mesmo lado esquerdo, superior e inferior. Ou seja, a pessoa começa a sentir alteração de força, deixa cair alguma coisa, não consegue falar direito, aí, em geral, está tendo um acidente vascular cerebral. É melhor correr, porque o tempo, a janela de tratamento é mais curta ainda, né? Isso ficou bem nítido, né? O treinador de futebol que teve... O Ricardo Gomes. O pessoal chegou a mostrar na televisão que ele começou a ficar com dificuldade de falar, desarto. Começou a ter um desvio da comissura, o lábio começou a ficar... Né, e começou a perder a força do braço. Isso aí. Essas são as manifestações de um AVC, aí tem que correr para uma emergência para ter o atendimento mais precoce possível. Dá para usar remédios chamados trombolíticos, que tu usa endovenoso, excluído, que tem hemorragia, faz uma tomografia, né? Esses pacientes têm prioridades, fazem uma tomografia, e se eles entrarem num protocolo de trombolítico antes de 4 horas e meia, a chance de dissolver aquele coágulo e recuperar a força e ficar sem déficit é muito grande. Aí fica quase sem... Fica praticamente sem sequela, às vezes recupera. São os derrames, né? São os derrames. O termo derrame popularmente ficou, porque antes dos anos 80, antes da tomografia, se pensava que a maioria desses acidentes vasculares cerebrais era por derrame do sangue. Né? Extravasamento de sangue. Extravasamento. Né? E esse é uma percentual pequena, uns 10%, nem isso. A maioria por obstrução do vaso, né? Que é o que acontece no coração também. Que acontece no coração. Que também pode no coração também no coração ter... é muito raro. 99,9% do coração é obstrução. E no cérebro, uns 90% é por obstrução. Só uns 10% são por ruptura do vaso, né? O maior problema ainda é aquela plaquinha de gordura que se junta dentro do entupimento do vaso sanguíneo. No AVC ainda tem um quarto dos casos que é por fibrilação atrial. Daí libera um pouquinho de coágulos, né? E vai lá para cima. Né? E tem, eu vou te perguntar, um caso bem diferente, né? Mas nós temos um colega médico que aconteceu com o pai dele, bateu a cabeça 2 meses atrás.
E foi uma batida bem forte. Não procurou ninguém, enfim, e é complicado qualquer batida de cabeça também, mandar as pessoas procurarem, porque as pessoas têm, já trabalhamos em pronto-socorro, a gente sabe que a tendência é, eu quero fazer um raio-x, como se fosse resolver o problema. Mas ele teve um desmaio, não procurou ninguém, e 2 meses depois ele começou a apresentar um déficit, foi de coluna mesmo, eles pensaram que tinha acontecido algum infarto, problema na coluna, pensaram que tinha algum problema na coluna, começou a perder a força nas mãos, nas pernas, e aí foram descobrir... Um hematoma subdural. Hematoma, exatamente. E é comum de acontecer isso, ou é mais comum na hora que aconteceu a batida na cabeça, ou... Estou falando de outras coisas, mas eu acho que não, às vezes o assunto é parecido. Pode ser um sangramento pequenininho que vai se verificar a extensão dele dias depois, né? Isso mesmo. Isso é mais comum no idoso e na criança. No idoso, E às vezes bate e passa bem e tal, dá mais lá adiante é que vai ter as alterações neurológicas, que parece um AVC, perda de força, tudo, porque está comprimindo um lado do cérebro, né? Mas quais são os 7 parâmetros de alerta, Oscar? É assim, ó. Diferentemente das outras doenças, né, o infarto e o derrame tem fatores de risco que não doem. Então, essa detecção desses fatores de risco não parte de queixa do paciente. Ele tem que entender que ele vai tratar parâmetros para conseguir um perfil muito saudável, mesmo sem ter queixas, mesmo sem doer. Então, baseado em toda a experiência que tem dos fatores de risco, a gente já sabe que esses 7 fatores que a American Heart e a Sociedade Brasileira preconiza que a gente persiga são capazes de reduzir em 90% a chance de um AVC do infarto. Primeiro, você já sabe, né? Primeiro... esse é o número 1 em tudo que é lugar. Nossa, para tudo. Todos os médicos que vêm aqui... Vai falar em câncer, vai falar... câncer, é problema cardíaco, problema renal, problema de faringe, E para nossa área, assim, se você quiser parar de ouvir o programa agora e ficar com a ideia que tem que parar de fumar, já valeu. Porque é a intervenção, por mais moderno que seja todo o trabalho, todo o estudo, toda a tecnologia, nada supera o parar de fumar. Porque o cigarro, para o vaso é ruim, ele oxida as gorduras, ele instabiliza essas plaquinhas de gordura, ele tem efeito vasoconstritor prolongado, ele torna o sangue mais viscoso. Pô, que um cigarro fumado... Leva quase um dia para dissipar. Diz que altera a circulação, principalmente arterial, né, Oscar, durante 24 horas. Sabe que em cirurgia, por exemplo, para cirurgia plástica, a gente evita fazer cirurgia de face ou cirurgia de descolamento abdômen em paciente fumante. Porque o fluxo não fica adequado, não cicatriza direito, né? Perfeito. Quer dizer, isso é o remédio mais simples que existe, né? Mais simples. Quer dizer, se a pessoa... Prevenir, imagina que foi um estudo que eles revisaram, né? A Sociedade Americana foi isso, revisou diversos estudos de cardiologia e publicou isso como cigarro, sendo um dos fatores que ajudam, quer dizer, a prevenir 80%, 90%, é muita coisa. É uma intervenção muito grande, muito boa. E eu sempre costumo falar, assim, e brinco, mas é muito mais, se tu não tem prioridade hoje para cuidar da sua saúde, né? Eu fumo e não acontece nada comigo, minha avó fumou a vida inteira, não tem dinheiro, não tem prioridade. Para tratar hoje da tua saúde, tu vai ter que ter tudo isso e muito mais para tratar da doença. Isso quando não devasta a família inteira, porque eu acho que a pessoa tem que se sentir... O fumante faz a família toda fumar junto, né? Sofrer e ter danos... E fumar junto, né? Porque o cara está fumando, fumante passivo, né? É verdade. Bom, vamos no resto, então, Oscar. Vamos no resto não, né? Porque são todos essenciais para as pessoas, né? Parando de fumar já seria uma grande atitude. Se não conseguir sozinho, tem ajuda, tem medicações que aumentam a chance de sucesso. Diminui a dependência química e aí a pessoa tem que ter força de vontade, mas consegue, às vezes, parar com ajuda, né? Bupropiona, Champix, tem uma série de medicações. Nós até trouxemos aqui 2 especialistas em desintoxicação do fumo, né? Das drogas. É uma decisão Existe muito até importante. onde buscar socorro. É uma decisão muito importante que se verifica que, assim, que a pessoa que consegue parar de fumar diminui muito o risco de ter um infarto, um derrame, câncer e chegar mais adiante bem, né? Isso é importante. Vamos ver o segundo. Segundo, alimentação. Em termos alimentares, tem a comprovação de que pelo menos 5 porções de verduras, vegetais, frutas, de uma forma variada, seria interessante como
como antioxidantes, né? Exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, deixa de ser sedentário, supra por dia, né? Mas alguma atividade aeróbica interessante de a pessoa ter no seu dia a dia e fazer as coisas mais a pé, já ser mais ativo já é interessante. Depois, um peso próximo do ideal. De todos os dados para a parte corporal, o mais importante e mais simples é a gordura abdominal. Em geral, a cintura deve ficar de 94, você tem mais de 90 seria o ideal com menos de 1,80 m. E passa de gordura visceral, já começa a ser gordura abdominal. Já. A mulher, 80 seria o ideal, acima de 88 já começa a ser. São coisas que o paciente tem um gerenciamento muito grande, né? São 4 intervenções que o paciente tem praticamente sozinho, né? Tem ajuda, tudo, mas é uma decisão. Tem outras medidas que daí o médico compartilha com o paciente, que é controlar a pressão arterial, abaixo de 3,5 a maior parte do tempo, manter um colesterol abaixo de 200, manter uma glicose abaixo de 100. Isso, claro, de forma bastante grosseira, para a gente não ter muitas dúvidas, assim, né? Mas são itens bem importantes e cada situação tem alguma peculiaridade, né? Mas, assim, grosseiramente, seriam 7 medidas que reduzem 80% de derrame do infarto, um AVC. Esse é simples, né? Eu acho que não é medidas... eu sei que são difíceis, né? Mas tudo depende mesmo das pessoas. E como fazer isso, parar de fumar, você já sabe como... tem que parar, tem que procurar alguém, algum especialista nas ações, tem que ter o esforço próprio, não adianta, né? Todo mundo sabe. Alimentação, o que fazer? Aumentar a ingesta de frutas, vegetais, diminuir carboidratos, diminuir... Quando a gente fala é a fruta, não é o suco. O suco já não é a mesma coisa. A fruta é degradada no fígado e ela faz tanto mal quanto... Se o cara, porcentualmente, a gente sabe que se uma cerveja de 1 a 100 faz 90% de mal, a dose chega a 90%. Mas como é que eu tomo suco? Diz que suco faz bem? Não. É feita para comer com a fruta. Quer dizer, com o bagaço. O bagaço, na verdade, é o protetor. Só a frutose, se a gente pode deixar, você quer tomar algum suco antioxidante, que o Oscar falou, mas adoçado com estévia. Nada de açúcar. Uma coisa. Vai aumentar a glicose, ele vai aumentar peso. E fruta também em excesso, tem muita gente que não sabe disso. Muita gente usa muita fruta de noite. Eu vejo seguido isso, sabe? Porque eu consegui, no ano, perder 17 quilos. A gente é amigo há muito tempo, joga tênis há muito tempo. Apesar de fazer exercício com uma barriga, com uma distensão. A gente estudar direitinho, eu e o Vitor, estudar sobre a tem uma noção muito por cima. Muito superficial. A gente não sabe nem que tipo de água nos dar, nem aula sobre água. E 60% a 70% do corpo humano é água. Então, à noite, bastante suco, primeiro. Suco não. Segundo, fruta. Fruta de noite, pessoal, para quem não vai se movimentar de noite, e o que aumenta o colesterol, o pessoal acha assim, não, deixei de comer gordura. Aumenta colesterol, é carboidrato. O colesterol é fabricado do carboidrato. O organismo carboidrato e começa o resto como gordura, né? Exato. É o único jeito que o ser humano tem. Isso como quando o homem tinha que caçar e só conseguia trazer comida de vez em quando para... O jeito que o corpo humano tem de guardar a energia é o que o cara comeu de proteína, se ele não usar para fazer músculo ou para fazer energia, ele vai eliminar. Agora, o carboidrato e a gordura em excesso, ele vai guardar como gordura. Então, tem muita gente que, infelizmente, não sabe disso. Eu ainda estava jogando tênis no clube e passou um colega do lado, não, eu estou conseguindo mesmo, estou com uma dificuldade agora para perder, tal, eu tenho que manter assim.
não sei o quê. E à noite só estou comendo fruta, como fruta a noite toda. Eu falei, então foi o seguinte, até às 6 da tarde tu come a tua frutinha, depois tu muda a dieta. A gente, às vezes, eu acho que infelizmente, com o poder econômico em cima, né? Daí o pessoal diz assim, mas como é que se faz mal? Eu digo, olha, bebida faz mal e estão vendendo. Cigarro faz mal e estão vendendo. Infelizmente, a forma ideal de se alimentar, eu acho que você tem que procurar alguém que com isso, uma boa nutricionista, alguém que saiba sobre alimentação. É simples, é até mais barato comer bem do que comer errado. Mas a gente se acostuma a comer errado e acaba achando que é... Quanto mais integral for o teu alimento, melhor é. Evitar farinha branca, evitar gordura em excesso, açúcar em excesso, aí vai levar você a viver melhor. A alimentação é um... Dá para fazer um programa todo sobre isso. Mas é uma das chaves ali, né? Porque imagina que a alimentação tu é capaz de ter até mais vontade de fazer exercício físico. Uma alimentação pesada, a pessoa fica mais preguiçosa. Quer dizer, o que é uma mais pesada? A gordura que é mais pesada nem é proteína, é o carboidrato. O excesso de carboidrato deixa a gente mais identificado durante um bom tempo. Preguiça de fazer exercício físico. Ou seja, a gente precisa fazer exercício. Ótimo. Segundo, peso. O carboidrato que mais engorda. A gordura tem uma caloria maior, mas dificilmente hoje, eu acredito, espero, com tanto esclarecimento que a gente tem, dificilmente uma pessoa tem uma refeição, tem gorduras, né? Tem gordura no meio da refeição dele. Agora, dificilmente, então, baixar peso, carboidrato, é outra dica, baixar carboidrato, não é uma dieta, é acostumar com isso, acostumar com comer menos carboidrato. Esses lanchinhos, bolachinha, biscoitinho, tudo isso é cheio de carboidrato. Comer coisa mais integral, mais natural. Mais naturais, né? Verduras, grelhado, né? A chave daí, até a hipertensão, né? Se comer com menos sódio o alimento, emagrecer, fazer exercício, tem boa chance de controlar, evitar uma hipertensão ou às vezes controlar mais facilmente. Então você não saia daí que a gente já está voltando. Nós vamos para os comerciais, mas a gente volta para os outros pontos importantes para não passar nem pelo infarto nem pelo AVC. Cheguei!